Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Bússola do Sentimento. Quem fala é Kelly Shirley, sou psicóloga e eu estou aqui nessa natureza para a gente de novo falar aqui do autoconhecimento. Eu vou te dar dicas super importantes para você que quer começar ou já começou, mas tem algumas dúvidas, a realmente ficar perto aí da sua essência. Vem comigo! E vamos aí para mais um vídeo, pessoal, aonde eu, em vez de estar do outro lado da cadeira, eu estou na cadeira do lado para te contar o que é que eu faço para o meu autoconhecimento sempre estar no agora e eu ter resultados felizes com isso. Eu fiz o vídeo porque uma amiga minha me perguntou da minha energia, porque eu faço tanta coisa ao longo do dia. A gente estava conversando e ela viu minha agenda e ela assustou. Ela falou assim: Kelly, não acredito que você faz isso tudo em 24 horas. Mas é óbvio que isso é um hábito e eu notei que isso me fazia muito feliz de, pelo menos a maioria das coisas que eu, por exemplo, me comprometo a fazer durante o dia e eu consigo, eu fico num sentimento de satisfação, de autocuidado e é óbvio de ser mais feliz. Então, se você está buscando, se você é iniciante do autoconhecimento, muitas das vezes você pode pensar assim: eu tenho que primeiro então olhar dentro, Não. Primeira coisa, quando a gente começa a querer buscar mudanças, a gente quer se autoconhecer, a gente tem que primeiro verificar o fora. Gente, já pensou, o tanto de bombardeio que a gente tem de notícias, de pessoas falando de muitas coisas ruins, tanta coisa, que se você realmente ficar olhando muito fora, você adoece, porque as pessoas gostam de falar do negativo. E quando eu comecei essa busca do autoconhecimento, do que realmente eu gosto, o que eu quero para minha vida, para os meus filhos, eu sou mãe, a gente tem essa preocupação também. Eu comecei a entender, e tanto que com meus pacientes eu faço isso, é primeiro entender aonde você está, para você saber até onde você quer chegar. Porque muitas pessoas ficam assim: eu vou ser feliz quando eu ter minha casa própria. Eu vou ser feliz quando eu tiver um bom emprego, ou eu ser dono de um negócio promissor. E o tempo vai passando e a pessoa, ela faz esse acordo inconsciente dela e durante o caminho ela não consegue ser feliz e viver no agora. Ela tem picos aí, por exemplo, de felicidade, é óbvio que as dualidades existem, porém ela não fica nesse estado, ela fica no negativo ou no neutro. Mas no positivo, ela às vezes tem os picos e retoma mais para esse negativo ou para o neutro. Então, como que a gente faz, para esse autoconhecimento, então, olhando agora o fora? Então, eu vou contar as minhas experiências para você também verificar se consegue colocar algumas em práticas, se você tem afinidade com alguma coisa, ou também te despertar outras ideias. Porque eu sempre falo que quaisquer técnicas que a gente aprende, a gente tem que adaptar conforme a gente vai sentindo que está dando certo para nós mesmos. Então, como eu comecei? Eu comecei olhando o meu fisiológico, o que eu estava me alimentando, se era muita gordura, muito doce. Eu pesquisei, eu fui atrás de alimentação mais saudável. É óbvio, gente, que não foi um milagre não, porque eu vou te falar, para você assim, evitar mais a farinha branca, o açúcar, alimentos industrializados, é a médio a longo prazo, porque qualquer coisa, a maioria que você for lanchar, comer, principalmente aqui no Brasil, é sempre aí refrigerante, ou suco industrial. Dependendo do lugar que você está, você não consegue comer algo natural.
né? Então, às vezes, você tem que ter aquele hábito de levar de casa, ou também de procurar saber, pelo menos, onde que tem perto para você buscar ou pedir. Então, eu comecei com o corpo. Porque não adianta, por exemplo, assim, eu querer algo se eu também não estou capacitada para isso. E uma coisa que eu percebi é que o meu sono era um sono não de qualidade. Aí a pessoa pode até perguntar assim, ah, Kelly, mas eu trabalho muito, faço plantões, ou meu trabalho é à noite e eu tenho só descanso durante o dia. Como é que então posso fazer? Eu trabalhava muito tempo assim, em horários diferentes. Às vezes eu tinha que viajar de madrugada, já fiz inventários, por exemplo, quando eu trabalhava de gerente de madrugada. Só que aí sim, eu me preparava alguns dias atrás para eu ter um sono reparador. Como isso? Eu evitava as redes sociais, né? Eu, por exemplo, desligava todos os aparelhos eletrônicos, eu ia ler um livro 1 hora antes de dormir. Eu comecei a notar que quando eu comecei a cuidar mais do meu fisiológico, a disposição para eu começar a fazer outras coisas melhorou. Então, procure primeiro cuidar do seu fisiológico, da sua saúde. Então, depois que eu fiz isso, né, que eu reparei que o meu cabelo não estava caindo mais, sabe? Porque o estresse, né, aquele sono que não é legal, isso assim, a pele, né, tudo melhora se você se melhora. Então, a minha jornada para o meu autoconhecimento primeiro foi realmente cuidar do fisiológico. A segunda coisa que eu fiz foi me organizar no meu ambiente. Outra coisa que eu percebi é que eu não tinha lugares específicos para guardar coisas. A chave, carteira, as minhas roupas de trabalho, as minhas roupas de malhar, entende? Então eu me organizei. Gente, tem muita coisa legal no YouTube que você pode buscar, dicas preciosas assim para sua vida ficar mais fácil. Então a organização me ajudou muito a aliviar um estresse que eu mesma me perdia e ficava ali horas e horas procurando uma roupa e tal. Então quando você tem uma organização melhor, porque eu comprava roupa, às vezes ela ficava escondida ali, só depois de muito tempo que eu achava. Não sei se isso acontece com você ou se já aconteceu alguma vez, mas era muito comum, isso me estressava bastante. Então, a organização, disciplina me ajudou realmente a melhorar isso para eu entender quem que eu era, né? Eu tinha mais tempo para pensar em mim. Então, otimizei aí meu tempo, foi muito bom. Comecei a anotar tudo que me fazia bem e tudo que não me fazia tão bem. Ou seja, né, por exemplo, às vezes, vamos supor, eu ficava horas e horas antes de dormir no celular. Foi um hábito importante de eu tirar, porque isso fez com que eu descansasse e ficasse com mais energia. A gente tem que se aproximar de pessoas que falam de coisas boas, a gente tem que se aproximar de pessoas que vão te fazer uma pessoa melhor, que você vai conseguir ter paz para trabalhar em você. Isso é muito importante. Eu percebo que tem muitas pessoas que deixam de viver a vida que deseja por causa de outro, porque você gosta. Então, que tal você se iluminar primeiro para você passar isso para a pessoa? Agora, se você estiver na mesma conexão, na mesma energia, você não consegue vibrar outra coisa. Você vai só mais e mais aproximar-se de pessoas parecidas com ela, porque você se conecta com isso. Uma outra coisa também é entender seu diálogo interior. Essa voz interior, ela não é você, né? Por exemplo, o grande salto aí do autoconhecimento que eu quero deixar aqui neste vídeo é sobre a voz interior. Essa voz que a gente, né? O que é isso, Kelly, voz interior? É, por exemplo, você levanta, são mais ou menos as suas escolhas, né? Aquela voz que fica assim, ah, hoje eu tenho que ir trabalhar, nossa, mas está chovendo, ah, meu Deus, que preguiça de trabalhar. Essa voz que fica falando com você, né? Então, a gente pensa assim, que ela é a reação, ela é a sua essência e que você não pode mudá-la. Então, assim, são as suas memórias
E por falta de informação, a pessoa ela vai levando a vida conforme essa voz interior vai dizendo a ela, né, como fazer e tudo. Porque são as crenças passadas que você viveu, suas experiências, que vão fazendo essa voz ficar conversando com você, que você acha que é você mesmo. Só que quando a pessoa ela vai tendo o autoconhecimento, ela vai entendendo que essa voz interior nada mais é que estas experiências que eu acabei de falar, que vão te colocando sentimentos como medo, raiva, angústia. E aí você pensa que isso faz parte de você e você não tem como mudar. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem medo de aranha, ela acha assim, não, eu sou assim, né? Ela esquece que teve ali uma hora que teve contato com a aranha, alguma história que fez ela ter repulsa por ela ouviu ou ela presenciou uma picada ou algo assim, teve uma causa. Então, no autoconhecimento, você começa a buscar as causas. Você vem para o sentimento de agora. Por exemplo, assim, na minha experiência, quando alguém, né, conversava comigo alguma coisa, eu ia lá nos meus julgamentos, do que eu já passei, o que eu acho e tal, e pensava assim, não, é isso aqui que eu tenho que reagir assim, porque é assim que eu sou. E o autoconhecimento vai te mostrar que esta voz ela pode ser moldada para a sua felicidade, para o que realmente você gosta. Então você para de ser refém dela e começa a observar o que você pensa, o que você deseja de verdade. Então, depois que você já se preparou para você ter tempo melhor e concentração de saber o que você está pensando, você elimina aqueles pensamentos disfuncionais. Você começa a ter novos pensamentos, você começa a buscar meios para isso acontecer. Eu, por exemplo, comecei meditação, foi ótimo. A terapia, sim, foi um divisor de águas. Você começa a buscar ferramentas que isso vai te fortalecer mais ainda. E cada vez você vai se apaixonar por você. E o segredo de tudo, e quanto mais você se apaixona por você, mais você também apaixona pelo ser humano, pelos animais, pela natureza. Quando alguém te julga, fala algo ríspido, você não liga mais, sabe por quê? Porque essa energia sua, ela só se conecta com a mesma. E naturalmente as coisas vão acontecendo. Você conhece pessoas melhores, você conhece lugares melhores, porque você está focado no que realmente te faz bem. Então, se você tem vontade aí do seu autoconhecimento, primeiro organize o fora, para assim você conseguir se ouvir por dentro, começar a entender o que é essa voz interior. Existem várias técnicas para você dispensar aqueles pensamentos disfuncionais e pensar realmente no que vai fazer diferença na sua vida. Pensa nisso com carinho, procura saber sobre mais autoconhecimento, que você vai se apaixonar pelo método e o principal, por você. E eu aqui já estou melhorando fora para o dentro melhorar, que é estar nessa natureza maravilhosa. Ó, eu falando aí, o passarinho até começou a cantar aqui pertinho de mim. Por quê? Porque assim você conecta com as coisas que você quer sentir. Então, compartilhei um pouco essa experiência do autoconhecimento. Tem muita coisa para a gente dividir, mas prometo aqui que eu vou fazer vários vídeos sobre isso, porque a sua cura é também a minha cura. E meu melhor sentimento para você. Até a próxima.